Mentoria personalizada, nutrição clínica e personal diet. Por que eu coloquei nutrição clínica e personal diet? Porque das dúvidas que vocês me mandaram, são as questões mais relacionadas a essas duas áreas de atuação do nutricionista. Eu fiz as aulas anteriores de marketing e empreendedorismo para servir como um embasamento, até porque é uma forma que eu venho lidando com as minhas atividades. Então eu acho que seria interessante, talvez antes de vocês irem para a mentoria, você assistir a aula que eu fiz de empreendedorismo e de marketing, porque ela vai dar um embasamento, ela vai apresentar para você a lógica de como eu atuo. Porque eu acho que vocês me procuraram pelo objetivo da mentoria nesse sentido, de entender como eu atuo, como eu faço e a minha opinião sobre certas coisas, para que vocês vão formulando a de vocês, né? Então eu separei aqui, eu coloquei as principais dúvidas e separei as áreas específicas para ir já esclarecendo da forma mais rápida possível. A Andressa me perguntou sobre o software de nutrição mais indicado. Eu tenho pouca experiência com software. No momento, nesses últimos, acho que 2 anos, eu venho usando o Diet Smart. Depois eu vou te passar aqui o site, que é do nutricionista Luciano Bruno. E ele tem outros programadores junto, né? Porque ele não é programador, ele é nutricionista. Então ele foi um dos idealizadores desse programa, e eu me identifiquei muito, assim, eu cheguei a baixar alguns aplicativos, testar, e o que eu mais gostei foi dele, porque foi muito de encontro com a minha formação. E eu acredito, Andressa, que talvez esse software vai ser, sim, para você também um dos melhores, porque você está fazendo uma pós em alimentos funcionais, se eu não me engano, né? E acho que você está vendo suplementação, então eu acredito que esse software vai ser bem interessante. As experiências que eu tenho com software são poucas, então o que eu tive contato é o Dietbox, o DietSmart e o Nutrisoft. Foram os que eu mais tive contato. Também tive contato com o Diet Pro, que é um software que tem também para rotulagem de alimentos. Se você tiver interesse, eu acho bacana você dar uma olhada nesse software. E eu sempre trabalhei muito de forma manual, até porque a minha formação foi assim, dietoterápica. O meu estágio, a gente fazia as dietas por método de equivalentes. Não sei se você chegou a ver esse método, né? Eu sei que tem algumas faculdades que ainda usam, mas a faculdade que você se formou, pelo que eu sei, não usa, já foi direto para o software, né? Então, eu acho que o software ele vem para facilitar muito a nossa vida. E ele tem como você, dentro do software, já fazer as fichas de anamnese, tudo muito direcionado conforme a faixa etária, né? Dicas sobre como fazer o acompanhamento no mercado com o cliente. Vou responder logo mais sobre isso. É uma atividade que a gente pode promover tanto no personal diet, considerando atendimento domiciliar, mas também a gente pode promover esse tipo de serviço na nutrição clínica também. Já fiz muito esse serviço, é muito gostoso de fazer, e já fiz ele como bônus por pacientes que eu já estava acompanhando há um bom tempo, e já cobrei também por fazer só a visita, né? Materiais de receitas. Essa questão do materiais de receita, eu não sei bem o que você precisaria. Se são receitas muito específicas, né, para pacientes com alguma alteração, ou são receitas gerais. Eu, particularmente, sou um pouco desleixada em relação a isso. Eu acho que é uma oportunidade para os nutricionistas que têm mais tempo, né, que querem se dedicar muito a essa área. Eu tenho o objetivo de fazer isso, por enquanto ainda não tive esse tempo, mas eu acho que seria muito bom se você pudesse. Eu vou te separar, sim, vários e-books que eu tenho aqui de receita, eu vou te passar todos que eu tenho, praticamente. Mas eu acho que o mais bacana seria se você conseguisse ir separando essas receitas e fazendo essas receitas, adaptando, dando o seu toque e tirando foto. E você montar os seus e-books.
porque eu tenho visto algumas nutricionistas trabalhar dessa forma e é um material que você pode usar no consultório, você pode vender, você pode usar para promover seu serviço. E é o que a nossa maior matéria-prima é o alimento. Então, eu acho que receita, cozinha, essa parte de técnica dietética tem tudo a ver com a nutrição. Então, eu vou te passar, sim, várias receitas que eu tenho, mas eu acho que o ideal seria você montar um e-book ou um material para você mesmo entregar para os pacientes. E aí, se você assistir a aula de marketing, você já deve estar por dentro, mas assim, acrescentar sua logomarca, fazer todo um layout que um design gráfico pode fazer para você, para criar uma identidade. Né? Materiais sobre leitura de rótulo, eu vou te mandar, assim, algumas coisas, mas a questão da leitura de rótulo, eu te oriento, eu vou liberar para você a aula que eu separei de 10 orientações para os pacientes, e eu acho que essa aula ela foi direcionada para pacientes, mas ela vai te dar uma visão de como eu falo com os pacientes no consultório. Interação droga-nutriente, nutriente-nutriente, eu também separei já o material para você. Não é muito fácil de mexer com isso, porque são muitos nutrientes, são muitas drogas. Então, o que eu costumo fazer? Eu tenho esse material, então conforme eu sei da medicação, na hora de montar a dieta ou orientação, eu vou lá no pesquisar dentro do material, digito a droga e vejo se tem alguma alteração. Porque é muito difícil, assim, no software aparecer, sabe? Isso não vi nenhum software fazer ainda, você colocar a medicação e de repente fazer algum link com algum alimento específico. Acho que isso vai ser meio impossível um software fazer. E também a gente não consegue lembrar de tudo. Então tem sim alguns nutrientes que a gente acaba decorando, que no dia a dia a gente vai usando mais, mas essa questão da droga nutriente é mais complexo mesmo. Mas eu tenho um material separado para isso, para te passar. Os materiais de como aferir pregas bem detalhadas é muito condizente com a área da nutrição clínica, né? Eu te oriento a fazer cursos nessa área, sempre aparece um curso ou outro, não só na nutrição como na educação física, para você fazer e ir pegando habilidade. Como você pretende trabalhar em parcerias com as academias, vai ser de fundamental importância você realizar essa antropometria bem completa, mesmo usando uma balança com biopedância. A minha forma de trabalho nunca foi muito focada nisso, então eu sempre trabalhei com a parceria das academias e deixando para a educadora física, para o educador físico fazer essa avaliação física. E é sempre bem interessante, porque daí a gente compara com a biopedância e sempre dá bem similar, assim. Mas é uma opção minha, né? Lógico. Aí eu sempre preferi mais as circunferências e trabalhar a questão do comportamento, trabalhar outras coisas dentro do consultório. Então, eu acho que se você fizer bem completo essa parte, também já vai ser um grande diferencial, né? Eu tenho sim o material, vou te passar, mas é só no dia a dia. No software da Smart, quando você vai fazer a coleta de informações e vai lançando no software, né, a coleta das pregas, e vai lançando no software, vai aparecendo a foto da prega certinha, sabe? Do local onde você tem que aferir. Então, eu acho muito prático. Normalmente, os softwares têm disso. A ficha de anamnese para atendimento domiciliar, crianças, adultos e idosos. Eu tenho várias dessas fichas, mas eu confesso para você que eu sempre fui muito prática, assim, nos atendimentos. Então, eu fiz uma ficha padrão, que eu vou também te ceder ela, e eu uso essa ficha padrão para todo mundo. E é óbvio que a avaliação adicional, né, por exemplo, criança, eu vou fazer a avaliação conforme as tabelas. Então, aí eu faço as somatórias, né, e para o paciente eu entrego aquele relatório. Mas na minha ficha eu tenho o padrão ali do peso, estatura, o básico, né. Mas você também vai ter a opção de você fazer as suas fichas separadas. No software já tem também para você colocar a fase da vida, então já vai te direcionando para todas as perguntas e facilita bastante. Depois que eu tive o software, facilitou muito. Aí vieram outras dúvidas que eu acho que talvez sejam suas também, que é sobre o material de orientação de suplementação de vitaminas. Eu percebi nessas dúvidas
muitas dúvidas relacionadas à prescrição, principalmente de suplementos, e eu acho que isso é bem complicado eu falar isso numa mentoria, porque, pra você ter ideia, eu tenho especialização nisso e fiz muitos cursos nisso, e mesmo assim eu tenho muitas dúvidas ainda, né? Então eu acho que essa questão da prescrição, eu tenho, assim, eu vou disponibilizar alguns materiais para vocês, mas eu oriento fazer em cursos. Tem muitos cursos online com profissionais ótimos, eu vou estar indicando para vocês aqui, para vocês investirem e virem fazendo aos poucos. Porque você tem aí várias formas de trabalhar a suplementação, e a gente sabe que a suplementação, ela vem como um complemento da prescrição dietética, né? Então, existem sim, as tabelas com as quantidades permitidas para a gente prescrever, e a gente tem que estar seguindo não só a legislação do CRFN, que fala sobre a prescrição, mas também da Anvisa e também das DRIs, né? Então, assim, a gente nunca vai seguir só uma resolução quando a gente está falando de prescrição. A gente tem que estar sempre atualizado com o que está no momento, né? Material de protocolo de atendimento, orientação. Então, eu tenho bastante orientação nutricional pronta já, de vários protocolos, que eu fui coletando ao longo do tempo, durante os estágios, durante a faculdade, fui organizando minhas pastinhas. Mas toda vez que eu atendo o paciente, é personalizada, né? Então a gente precisa, eu vou passar para vocês os escopos, e aí toda vez que vai atender não é só ir lá e imprimir, precisa dar uma lida, tem que dar uma revisada. E muitas vezes ajustar conforme aquela necessidade. E é o mesmo que acontece com vitaminas minerais e outros suplementos, que muitas vezes vocês vão ter acesso a materiais que vêm fórmulas prontas. Só que vocês precisam entender que não é só copiar aquela fórmula exata e prescrever. Tem que avaliar se talvez naquela fórmula não tem algum componente que talvez você não poderia prescrever, se talvez naquela fórmula tem um componente que o paciente não pode consumir. Muitas vezes ele não precisa daquela vitamina. O ideal para prescrição de vitaminas, por exemplo, e minerais, é sempre fazer a dosagem sanguínea para identificar quais são esses percentuais no sangue, para daí sim você fazer a suplementação com a dieta e muitas vezes com as fórmulas, né? Mas o ideal seria sempre fazer dessa forma. Eu procuro seguir esse protocolo, né? Orientação de planejamento de consulta, como deve ser realizado, o tempo de atendimento. Eu vou falar um pouquinho mais ali na frente como que eu faço a consulta, mas essa questão do tempo de atendimento é muito relativa. Eu sempre divido a consulta em 3 etapas. O atendimento inicial ali, que seria a coleta de informações, que é fundamental, pelo menos na primeira consulta a gente tem que ter muita informação do paciente. O segundo momento é a avaliação antropométrica e o diagnóstico nutricional, né? Porque você está ali coletando, aferindo as pregas, está pegando peso, aferindo a estatura, tudo. E aí ele quer saber, o paciente ele quer que você dê um resultado. Então tá, você me feriu, você tocou em mim, e agora? Qual é o meu diagnóstico, né? E aí você vai dar o seu diagnóstico. E depois você tem a terceira etapa, que é falar da alimentação, das orientações adequadas, os primeiros passos, vamos dizer assim, para essas mudanças. Então, vai depender muito de como você pretende trabalhar. Se você pretende entregar a dieta tantos dias depois, se você pretende entregar somente orientações, informações, deixar a dieta, a prescrição nutricional para entregar no retorno. Então, não tem-se uma obrigatoriedade. Eu prefiro sempre entregar ou no momento ali que ele está fazendo a consulta, né, que eu demore um pouquinho mais, e trabalhe de uma forma mais generalizada, ou fazer um trabalho onde eu vou entregar depois daquela primeira consulta, né? Então eu acho que depende muito de como você vai pretender trabalhar, e só o tempo mesmo que vai te dando essa agilidade, essa habilidade. A gente sempre tem vários cardápios prontos, eu acho interessante deixar pronto alguns cardápios, algumas dietas, e é isso aí adaptando, né? O material de interpretação de exames eu tenho bastante, separei para vocês, inclusive o que eu uso, que eu fui organizando e também que foram de cursos que eu fiz, tá muito legal, porque ele tem o que, vamos falar real, é o parâmetro e o que seria ótimo. Então a gente sempre tenta orientar o paciente para que ele tenha os resultados ótimos.
ficha de anamnese, orientação para elaborar, específico para o atendimento. Aqui vai muito também do público-alvo. Se você pretende trabalhar com praticamente todas as fases da vida, por que não você mesmo organizar manuais de orientações para todas essas fases? Então, você pode fazer muito simples. Você vai colocar, por exemplo, informações sobre aquela fase da vida, orientações gerais sobre alimentação e receitas. Então, assim, você pode montar esses materiais, colocar a tua logomarca ou imprimir no papel timbrado. É um material educativo. Quanto mais você trouxer para a educação nutricional, mais resultado você vai ver no dia a dia. Mas é óbvio que cada paciente a gente trata de uma forma. Tem paciente que é muito metódico, que ele precisa ter uma dieta calculada, ele tem que ter balança, ele precisa pesar, ele tem um perfil de uma característica, uma personalidade muito específica. Então, você vai tentando trabalhar conforme o que ele vai te trazendo também como demanda para atender as necessidades dele, né? Orientação de materiais e equipamentos a serem adquiridos no consultório. Olha, um consultório de nutrição, se você assistiu a aula de empreendedorismo, e também de marketing, você viu o que a gente precisa, né? Mas, basicamente, você vai precisar de uma sala, um espaço para ter uma mesa, uma poltrona, uma cadeira que suporte peso, porque nutricionista está ali apto para atender profissionais, pacientes com obesidade mórbida, então você tem que pensar bem na cadeira. Se você quiser ter um espelho, se você quiser para fazer alguma dinâmica, se você quiser ter um espaço para que, caso tenha criança, essa criança possa fazer uma atividade ali no consultório com você, uma brincadeira, alguma didática que você queira fazer com ela, também é interessante. Se você quiser no teu consultório ter uma cozinha, também é legal para dar treinamentos. É interessante que você tenha o espaço destinado àquela balança, uma balança padrão. É sempre bom você ter no mínimo 2 balanças. Uma balança talvez mais simples e uma outra balança com bioimpedância, uma sugestão. E o local do estadiômetro, ou você pode também verificar de organizar na parede. Hoje na internet tem, vários sites tem. Se você não encontrar, eu te passo os sites. As marcas de balança que eu tenho, assim, tive contato, gostei. Sunny, Tanita, Orion, Beurer e Embore. Eu particularmente gosto muito da Beurer, que é uma marca alemã. Não, até onde eu sei, não tem manutenção no Brasil, mas é uma marca muito boa de balanças com bioimpedância, não tem um preço tão elevado quanto a Embore, tá? Lembrando que o correto seria fazer a calibração dessa balança, né, no mínimo anualmente. Só que muitas dessas balanças a gente compra, vem importada, muitas dessas balanças não tem esse tipo de serviço no Mato Grosso. Então, você teria que verificar. Eu sempre comprei balança nova. Todo ano eu pegava e comprava uma outra balança. E vendia aquela para algum paciente, vendia para alguma estudante. Tanto esses dias atrás eu estava vendendo balança. Então, eu sempre procurei fazer dessa forma, sempre melhorando. Cada ano comprando uma balança melhor. E é óbvio, né? Já teve anos de eu passar 2, 3 anos sem comprar balança, porque eu também não usei tanto, né? Então, acho que vai depender muito do teu fluxo de pacientes. Exames físicos e bioquímicos padrões para esse público. Então, também eu tenho esses exames, como eu comentei, né? Se tiver algum material de interpretação de droga e nutriente, se tiver algum material de biodisponibilidade. Então, eu tenho esses materiais, deixei separado. Agora eu vou falar um pouquinho de relato, experiência e orientações, de como eu trabalho com personal diet, home care e também as do supermercado, que foi a maior demanda, né? O personal diet eu comecei trabalhando em Rondonópolis, e até hoje, às vezes, eu faço algum atendimento específico, mas hoje é mais voltado para só o padrão da consulta mesmo, e alguma atividade com secretária do lar, né, a funcionária da casa, ou uma atividade de supermercado, mas faz um bom tempo que eu não tenho feito atividade de supermercado. Como que eu faço? Eu sempre vou, né, assim, raramente eu agendo uma pessoa, um paciente que eu não conheço, sempre tem uma indicação. Então, eu faço um pré-cadastro por telefone ou pela internet. Então, eu coleto informações básicas, endereço, por que ele está me procurando, qual que é o objetivo dele. Eu já faço essa interrogação
para que eu possa levar para casa dele algumas informações, né? Então, eu já vou e já organizo aquela pastinha, vamos dizer assim, se eu vou atender um paciente diabético, eu já organizo as informações básicas para me falar com o paciente diabético. Então, além de eu ter as orientações, eu vou falar de índice glicêmico, eu vou falar do açúcar nos alimentos, eu vou direcionar meu atendimento para esse tipo de orientação. Porque muitas vezes a gente não tem como levar todas as informações possíveis dentro da casa do paciente, você tem que ser muito objetivo. Coloco o jaleco, 1, 2 horas antes de ir para a casa do paciente, eu ligo para confirmar mesmo se ele vai estar em casa. Faço isso depois de muito tempo que já levei, né? Chegar na casa, o paciente não tá, eu tenho que ficar esperando, quando vê atrasou o outro paciente. Então hoje, assim, os últimos anos, eu já tô mais esperta, então eu acabo ligando, confirmando mesmo, olha, você vai estar mesmo? E também sempre pergunto, vai ser só você, vai ter mais pessoas? Porque já aconteceu situações de eu ir atender e tem muita gente. E isso atrapalhar o desempenho da consulta e demorar demais. Tento não demorar mais que 1 hora e meia. A primeira consulta eu chego, tô de jaleco. Se eu não tô de jaleco, eu tô com uma camiseta, alguma coisa que mostra que eu sou nutricionista, muitas vezes bordado o meu nome, né? Chego na casa do paciente, peço licença, sempre com muito respeito, não fico observando detalhes da casa, coloco a minha balança, minhas informações, peço um local que tenha mesa se possível, organizo o computador e aí começo a conversar com o paciente. E vou fazendo como se fosse uma consulta normal, como se a casa dele fosse um consultório. Aí eu coletei todas as informações, já peguei todos os dados, né, da avaliação antropométrica, já passei o diagnóstico, aí eu vou para a etapa mais interessante, que é a etapa que eles mais esperam. Vamos falar da dieta, da comida, da alimentação da família. Aí é o momento que eu peço se eu posso ir na cozinha, ver como é que é. Aí eu já faço umas anotações. Eu vejo quais equipamentos ele tem, o que mais ele gosta de cozinhar. É legal, né, no Personal Diet, você fazer o questionário de frequência alimentar. Procuro olhar a geladeira, vejo como que ele organiza. Então, assim, conforme o fluxo da cozinha e procurando entender a rotina da alimentação da família, eu vou sugerir novas alimentações, novas preparações, uma nova rotina para eles. E aí os novos serviços também, né? Aí eu organizo esse cardápio, tudo, né? Falo basicamente, já dou algumas dicas ali e vou embora. E aí combino com ele o dia que eu posso voltar para levar os materiais. Então, assim, eu costumo cobrar por visita, né? Não seria por consulta, seria por visita. Então, eu cobro hoje em torno de 300 a 350 reais, depende do local que eu vou fazer a visita, porque eu acho que a gente, além de fazer todo esse trabalho para a família, precisa avaliar deslocamento, avaliar quantas pessoas você vai fazer. Então, eu não cobro como se fosse a consulta. Todo mundo vai ser pesado, todo mundo a gente vai conversar da casa. Mas o cardápio, ele é entregue geral e as orientações específicas, né, com os seus devidos avaliações físicas. Então, eu faço dessa forma hoje, mas eu já atendi de outras formas, já cobrei só por consulta, então só ia lá e fazia a consulta e ia embora. E aí eu ofereci a parte, você quer que eu dê um treinamento para sua secretária do lar, para falar sobre higiene, para ensinar ela a organizar as refeições, para ensinar ela a preparar o cardápio da semana, congelar e tal, aí eu cobrava um valor à parte. Nunca fui de ir para a cozinha junto com a cozinheira ou com a funcionária para ensinar a cozinhar. Nunca fiz esse tipo de trabalho. O que eu fiz já foi, assim, num treinamento de secretária do lar, ensinar algumas técnicas para não usar muito óleo, para economizar no sal, usar outros tipos de tempero. Mas eu fui lá cozinhar. Acho que é um grande nicho de mercado para nutricionista. Se você tiver essa disponibilidade de oferecer as aulas de culinária para adolescente, para quem tem dificuldade de cozinhar, para pessoas que vivem sozinhas, eu acho que é também uma oportunidade, viu? E praticamente é isso. E aí, toda vez que eu faço as consultas, que aí você pode fechar o pacote também com a família. Eu já fechei pacotes de 6 meses. Fazia um contrato bem, né, organizado. A pessoa pagava por mês e aí eu ia na casa e toda vez que eu ia, além de eu fazer a consulta e avaliar a pesagem, tudo, e falar das orientações, tá mudando o cardápio, eu fazia aulas com eles também. Então eu colocava assim, hoje nós vamos falar só de rótulo, hoje eu vou ensinar vocês a ler rótulo.
Na outra aula eu vou ensinar vocês a cozinhar, vou passar receita. Na outra aula eu vou falar sobre os lugares na cidade que vocês podem sair, que tem cardápios especiais. Então, a gente sempre programava um assunto para conversar. Isso era relaxante, era gostoso, né? Cheguei a fazer isso algumas vezes em algumas casas e deu bastante certo. Eu acho que tudo vai depender do dia a dia, de como você vai lidar, porque pode acontecer situações ruins e boas. Todo o período que eu atendi de personal diet, duas situações assim eu fiquei com bastante medo. Uma foi um caso que o rapaz ligou e falou que ia estar a família, que ele marcou a consulta com a mãe e tal, e no final das contas ele estava sozinho para fazer a consulta. E isso me deixou um pouco assustada, né? Porque ele falou uma coisa e chegou na hora eu tive que fazer a consulta com ele sozinho, não aconteceu nada, foi tudo bem, mas eu confesso que eu fiquei com bastante medo. E uma outra situação foi que eu cheguei para consultar e tinha muita gente na casa. E aí, assim, quando tem muita gente, você tem que direcionar. Se é uma pessoa só que você está fazendo a avaliação, você vai ter que olhar para essa pessoa e dar sequência na consulta com ela, né? Ou pedir licença e na hora de falar as orientações, se ela permitir trazer as outras pessoas. Então, assim, aconteceu uma situação já comigo bem deselegante, assim. Tinha muita gente na casa, a menina queria que todo mundo participasse, e aí eu tive que ser bem, assim, grossa até, né? Eu falei, olha, é que você não me falou que estariam todos juntos, né? Eu deixei bem claro que, né, pelo que você me falou, a consulta ia ser individual, eu não, assim, sair avaliando, pesando, tem um custo, então a gente teria que renegociar esse pacote. E aí ficou uma situaçãozinha meio chata ali na hora, não ficou muito claro para ambas as partes. Então hoje eu já tento, assim, depois desse episódio, né, eu tento sempre deixar muito claro, né? E a questão do pagamento no final, muitas vezes, ou até antes de começar, na hora que você chega, cumprimenta e organiza tudo, aí você fala, olha, como você deseja fazer o pagamento? Aí a pessoa vai se movimentar para pagar. Aí ela pagou, aí você começa a consulta. Ou você pode fazer no final também, né? Eu já aconteceu situações de pedir antes e no final, tudo depende do momento. A questão da visita no supermercado também é uma técnica muito interessante e é super tranquilo de fazer. Você pode programar um dia para vocês irem no supermercado, ou feira, ou loja de suplemento, ou loja de produtos naturais. Verifica com ela, teu cliente, qual o melhor horário, o melhor dia. Liga no local, fala que você vai estar passando lá fazendo uma visita no supermercado com uma paciente, que você vai estar muitas vezes de jaleco e tal, que você não pretende comprar nada, mas sim explicar sobre os produtos. Então eu sempre cumpri esse protocolo de não chegar de surpresa no local e sair fazendo uma aula assim, sem falar com a dona ou sem falar com o cliente, né? Com os vendedores. Então, eu sempre fiz esse protocolo às vezes que eu fui. E foi muito bem recebida, nunca tive problema nenhum. Nunca fui também em horário de muito movimento, porque também dispersa. E aí você cria um fluxo, né? Você faz uma introdução falando da importância dos produtos industrializados, das dificuldades com os produtos industrializados. Você faz uma pequena introdução e aí você organiza essa visita. Se você vai começar por perecíveis, se você vai começar por não perecíveis. E aí você vai para a sessão de Diet Light zero, ou se você quiser fazer uma sessão também de bebidas, também dá. E aí eu sempre promovi a visita no supermercado depois que eu tinha feito uma aula em consultório com o paciente sobre rótulo. Porque daí na visita eu fiz o teste com ele sobre essa questão da rotulagem para ver se ele aprendeu mesmo a ler o rótulo. Então a visita durou em torno de uma hora e meia. Na época que eu fiz, às vezes que eu fiz, eu cobrei em torno de R$ 150. Teve já pacientes que eu dei a visita como um bônus, porque eu já atendi aquele paciente há muito tempo. Então, assim, tem estratégias no dia a dia, no consultório, que você pode fazer. Você não vai ficar publicizando isso, você não vai ficar divulgando que você deu aquele bônus para o paciente, porque senão é uma publicidade que pode gerar uma crítica aí, não pode ser legal, né? Então, assim, é interno, uma conversa tua com o paciente, é uma negociação sua com ele.
sempre com muito respeito, sempre com muito cuidado, né? E aí, olhando a resolução 600, que veio em atualização a 380, tem várias atividades que a gente pode fazer, eu separei algumas aqui no Personal Diet, mas não quer dizer que só no Personal Diet, então tanto no personal como na nutrição clínica a gente pode trabalhar. Então, desde você fazer atividades de educação alimentar e nutricional, que você pode promover jogos, aulas, dinâmicas com a família ou individual, o próprio plano alimentar, organizar a questão das receitas, cardápios, listas de compras. Muitas vezes você pode até se prontificar, né, se oferecer a ir com a secretária da casa, fazer compras também, conforme o cardápio. No Mato Grosso, assim, nunca apareceu essa oportunidade, porque normalmente os donos vão fazer as compras, né? Em cidade pequena é assim, mas em São Paulo, eu sei, na época que eu fiz o curso de personal diet, eu lembro que falaram muito, que foi um curso muito bom para mim, que me ampliou muito a visão, foi 80 horas de curso da NTR, não sei se tem ainda esse curso, mas se tiver, recomendo fazer, mas na internet tem muitos cursos de personal diet, então assim, você pode fazer os cursos que vai te dar uma visão muito legal. Orientar a leitura e compreensão de rótulo, orientar os clientes quanto às escolhas alimentares fora do lar. Então, assim, você está em tal cidade, procura conhecer bem os locais, os restaurantes, e passa as dicas para eles dos locais, o que eles podem pedir do cardápio que é mais saudável, que você avaliou. E desse período de estar lá fazendo a visita, você pode, como cliente, quando vê, você está pegando até consultorias, você está até fechando parcerias com os locais, né? Tudo muito assim, sem publicidade, sem segundas intenções, vamos dizer assim. Você está vendendo seu serviço, né? Você está divulgando seu trabalho. E nada vai mudar em relação à divulgação de estudos e pesquisas na área de saúde. Então, você pode criar com os teus pacientes grupos para você só divulgar assuntos pertinentes sobre nutrição, como você pode criar listas de transmissão. Eu não gosto de grupos, porque eu acho que você acaba de alguma forma expondo os pacientes, mas tem nutricionistas que gostam. Eu prefiro a lista de transmissão, que aí eu tenho o conteúdo que eu quero passar para eles, que eu quero estar sempre em contato com eles, mando na lista de transmissão, e se ele tem vontade de me responder, se ele acha interessante, ele me responde. Tem outras atividades que você pode fazer também que estão previstas, então dentro do consultório você pode levar isso para o personal diet, você montar manual de alta nutricional para os clientes, você montar manualzinhos, protocolos técnicos que você vai usar para cada situação. Por exemplo, você vai atender diabético, você usa aquela pasta, aquele protocolo para diabético. Você vai atender um paciente que tem um problema renal, você vai montar a pasta do atendimento do paciente com problema renal. Então, por isso que a pré-consulta, aquela conversa, na verdade, nem a pré-consulta, aquela conversa, aquele momento de você coletar informações antes de fazer a visita é muito importante, porque quando você está no consultório e o paciente chega, é muito difícil você conseguir saber exatamente o porquê que ele está ali. Então, muitas vezes você não tem todo esse conteúdo naquele momento, e a gente tem que ser humilde de ver que o nosso trabalho é personalizado, então você vai ter que estudar aquele caso para daí você dar uma resposta para ele. Só não demora muito para dar essa resposta. Solicitar exames, né, de sanguíneos. O problema é que os exames, as operadoras de saúde, elas não aceitam o nosso pedido, tá? Então, sempre tem que orientar o paciente a procurar um médico credenciado, né, naquele programa, e aí o médico solicitar. Ou a paciente faz particular, porque a gente tem lei federal que nos ampara em relação à solicitação de exames. Mas, infelizmente, há um processo correndo contra as agências de saúde, mas parece que a gente perdeu essa causa, viu? Por enquanto, ainda tem essa demanda dos médicos, tem essa problemática. A prescrição de suplementos, de alimentos para fins especiais e fitoterápicos também podem ser utilizados, só tomar um cuidado com o fitoterápico, que a própria legislação deixa claro que é conforme a lei vigente, então a lei que está no momento. E no momento a gente tem uma lei vigente que só pode prescrever fitoterápico, né, em forma farmacêutica e tal,
quem tiver reconhecimento de título. Então, nada impede de você prescrever chás, de você prescrever receitas com plantas medicinais, desde que dentro das plantas permitidas, né? Tem plantas que são de prescrição médica, então tem que ter esse cuidado. Eu quis colocar porque eu sei que você está atuando na área de nutrição e esportes, mas acho interessante também algumas atividades que são propostas para essa área, né? Então, assim, fazer todo um acompanhamento muito específico para o tipo de esporte e modalidade, para a situação que aquele atleta ou aquele praticante de atividade física está passando. Então, desde um processo de manutenção, de competição, de recuperação, montar manuaizinhos de orientação específica para um determinado esporte, fazer avaliações em conjunto com outros profissionais, trabalhar a questão de reposição hídrica. Então, tem muita coisa que você pode trabalhar no atendimento a domicílio ou também na clínica. E as atividades muito comuns entre as áreas, elas estão muito relacionadas à divulgação de estudos. Então, a gente pode divulgar, promover o nosso trabalho dessa forma. Você pegar um estudo científico, fazer um resumo dele numa linguagem bem de fácil entendimento e você divulgar sobre isso. Você gera conteúdo. As mídias sociais elas estão buscando cada vez mais por pesquisadores e profissionais que gerem conteúdo de qualidade, sabe? Hoje tem pessoas vivendo disso, né? Ganhando dinheiro com isso, vendendo conteúdo de qualidade. Então, é muito mais que você só falar uma frase. Agora, depende muito da sua dedicação, né? Então, e da sua interpretação também. Cuidado com assuntos muito polêmicos, né? Eu, na nutrição clínica personal diet, no atendimento clínico, eu nunca defendo com unhas e dentes um determinado tipo só de dieta, porque a nutrição ela é assim, ela está sempre avançando, hoje sai um estudo diferente, amanhã é outro, então para a gente estar sempre atento, mas tomando os devidos cuidados, né? E quando eu vou fazer, por exemplo, uma entrevista ou alguma atividade que vai me gerar publicidade, que vai me gerar divulgação, eu procuro sempre seguir o que a Sociedade Brasileira de Nutrição fala, o que o Conselho fala, para que eu possa estar embasada, por mais que eu tenha uma opinião própria sobre determinada situação. É uma forma que eu uso para lidar com essa questão da publicidade, né? Porque, por exemplo, você vai acabar fazendo publicidade sem perceber quando você for fazer uma visita no supermercado. Se você tiver lá com o teu jalequinho, com o teu nome, alguém vai ver e alguém vai achar interessante aquilo, pode parar, pode perguntar para você. Então, se você vai fazer uma atividade a domicílio, com certeza o próprio paciente vai divulgar. Nossa, ela vem na minha casa, ela dá treinamento para cozinheira, ela me ensinou a organizar a geladeira. Então, isso gera, né, trabalho, uma publicidade muitas vezes indireta, e isso é o mais legal, né? Porque a propaganda é boca a boca mesmo, né? Você pode promover também cursos, eventos, palestras. Agora a gente tem no Código de Ética as atividades online, né? Que a gente pode fazer algumas coisas, desde que respeitando o código. Eu vou te indicar alguns profissionais que eu sigo, que eu já fiz curso, que eu gosto muito. Não posso dizer para você que são 100% éticos de acordo com o Código de Ética. Não sei dizer se já receberam orientação do conselho, alguns eu acredito que sim, mas são profissionais que eu considero bastante, respeito bastante, eu acho que dentro da nutrição clínica são referências para mim.